Oi, gente, eu sou a Karen Oliveira, sou professora e consultora de planejamento e trabalho na Topper Minds, uma consultoria de planejamento empresarial. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como todo o potencial que o planejamento pode atingir quando ele tem uma visão mais ampla do que uma agência de publicidade, por exemplo, permite. E por que eu estou trazendo essa visão para vocês? Porque eu acredito que como planejadores e como publicitários, a gente tem uma missão muito importante, um impacto muito forte na sociedade como um todo. Então, eu comecei a questionar como pessoa e como profissional, como que eu conseguiria causar um impacto mais positivo na sociedade, exercendo a profissão que eu escolhi para a minha vida. O planejamento é uma arte. Só que eu me questionava também como que eu conseguia sair um pouco desse mundo utópico de entender sobre comportamento de pessoas, ideias e insights e fazer com que isso realmente gerasse um impacto positivo, não só na sociedade, mas na empresa também, na marca que eu estava trabalhando. E aí eu percebi que para eu conseguir chegar nesse nível, eu precisaria passar por algumas etapas. A primeira dela é que eu comecei a me provocar o quanto eu conseguiria exercer isso, essa minha vontade, dentro do modelo de agência de publicidade. Eu tinha muitas limitações, até pelo modelo de agilidade, de chega a campanha e você precisa correr atrás para poder conseguir justificar tudo aquilo e fazer pesquisas e etc. E a gente acabava não tendo a imersão que a gente precisava para conseguir entender bem a fundo o que era aquela marca e o que era aquele consumidor, para conseguir realmente chegar numa conclusão final sobre aquilo. E a outra coisa também é que como dentro das agências de publicidade a gente tem essa limitação também de tempo, eu acabei me questionando qual seria o próximo passo para eu poder ir um pouco mais além disso, porque eu comecei também a me questionar se a minha vontade era realmente ficar dentro de agências. E aí eu percebi que eu queria ter uma carreira um pouco mais solo. Só que para isso, eu também precisaria ter mais firmeza e mais senioridade para conseguir atrair grandes marcas. Então, meu próximo passo foi realmente parar, respirar um pouco e analisar a mim como uma marca. E isso não é para ser uma palestra de autoajuda, mas sim, era uma jornada de autoconhecimento. Então eu comecei a ter algumas provocações. A primeira delas foi eu entender quem eu era e o que eu queria para mim como pessoa e como uma profissional. A segunda foi eu entender quais eram realmente os meus diferenciais dentro do mercado e o que eu poderia oferecer para as marcas para que elas tivessem confiança no discurso que eu estaria falando com elas. Então eu fiz um Business Model Canvas da minha própria marca. Vocês podem ver aqui no slide que tem vários post-its e essa é uma imagem que é realmente assim que acontece, porque a gente começa a questionar, a colocar os nossos atributos, então o que eu tenho para oferecer, quem sou eu hoje, onde eu quero chegar e como eu posso chegar até lá. Então você vai movimentando e vai ligando os pontos e vai percebendo que na verdade o que eu percebi comigo foi que o que eu achava que era diferencial, na verdade, eram premissas para o planejamento. Então, eu não tinha um diferencial para poder seguir uma carreira mais sênior e para poder atrair marcas maiores. E nem muito menos ter um discurso de que é melhor você ir por esse caminho e não pelo outro, para você ter um impacto positivo na sociedade. No final das contas, as marcas querem saber do retorno que elas vão ter sobre o investimento delas. E aí, nesse Business Model Canvas, eu consegui traçar 3 pilares para mim, como profissional e como pessoa também. Eu consegui fazer essa ligação entre os dois. Os 3 pilares que eu tracei para mim como planejamento, os mais importantes foram o olhar do planejamento, a objetividade do planejamento e o terceiro, quando eu percebi que foi o meu maior gap, que era entender sobre negócios. Então, o que era cada um deles? O primeiro que era olhar do planejamento, para eu ser mais completa, era ligar a chavinha do planejamento 24 horas por dia. O que eu quero dizer com isso? Entender que tudo serve como referência. Sejam vídeos, seja música, cinema, viagens, matérias. Tudo, em algum momento, quando você começa a ter esse olhar
mais reflexivo e mais crítico, você passa a entender que em algum momento você vai utilizar nas campanhas o que você está pensando no futuro. O segundo era sobre a sensibilidade, né? E sobre essa objetividade que o planejamento tem que ter. E por sensibilidade eu digo que além da parte crítica do seu olhar que você tem que ter, é a interpretação disso e como que você consegue encaixar isso dentro de um contexto social. Isso é muito importante na hora que você for conversar com marcas, principalmente porque a gente vai fazer comparações entre concorrentes, por exemplo, e eles querem entender por que dá certo para um e não dá certo para outro. Então, isso também era uma premissa que eu precisava melhorar para ter ainda mais firmeza na hora de conversar com marcas. O terceiro era se entender sobre negócios. Por que eu achava que entender sobre negócios era uma parte essencial para eu sair de um planejamento para uma consultoria? Porque eu queria entender a linha completa da história de uma marca. Então, eu queria entender qual era o impacto que ia causar se eu fizesse um caminho A ou um caminho B. E também eu queria atrair marcas maiores, eu queria conseguir falar o passo atrás. Na verdade, eu não queria estar dentro da agência fazendo uma campanha com algo já predeterminado. Eu queria entender realmente a essência dessa marca e entender o que era melhor para ela, como ela agir, onde ela investir, por que ela investir nisso e não naquilo. Então, para eu fazer isso e para eu tornar realmente essa consultora de marcas e não apenas o planejamento de uma marca que já chega com um conceito pré-determinado, eu precisaria entender sobre muito mais coisas, aprender sobre muito mais coisas para conseguir falar com elas. Para eu conseguir preencher esse gap que eu tinha, então eu comecei a fazer listas de pessoas que eu admirava, ver o que essas pessoas entendiam, sobre o que elas falavam, o que elas liam, o que elas compartilhavam, seja no LinkedIn ou no Facebook, tudo que elas já tinham vivenciado para eu entender o que eu já sabia, o que eu não sabia. Comecei a marcar cafés com pessoas também que eram da área de planejamento, em cargos níveis maiores ou com uma jornada de uma experiência muito maior que a minha. E também fiz coaching, que era para eu também conseguir me entender melhor e traçar um planejamento e entender onde eu queria chegar e como que eu ia chegar lá. Então, através desse banco de conhecimento que eu montei, eu consegui perceber exatamente onde eu estava e o que faltava para eu conseguir chegar nas marcas e ter um discurso mais redondo e mais sênior para elas acreditarem e entenderem as justificativas que eu estava entregando para elas. Então, hoje, eu consigo entender o quão é diferente, o quanto impacta a mentalidade de um presidente de uma empresa no consumidor final, coisa que dentro de uma agência a gente não consegue ter essa visão. Sempre me questionava o quão raso era um planejamento que a gente fazia dentro de uma agência de publicidade, não apenas pelo prazo curto que a gente tem, mas também pela falta de imersão na marca. Porque hoje é muito mais claro quando a gente vê que você fazendo imersões dentro da marca e conversando com o presidente, com funcionários, com gerentes, operadores, todo mundo dentro da empresa que compõe a cultura de uma empresa, como esse pensamento da empresa se reflete positiva ou negativamente em tudo que a gente faz no consumidor final. Hoje eu consigo ter essa visão mais clara. E hoje eu consigo dizer para um presidente o que é bom ele fazer ou o que não é bom ele fazer, o que caminho que ele vai investir. E um passo atrás até de agências é: você investe ou não em uma agência? Você investe ou não em mídia? O que, como, quanto? Então, essa visão mais ampla que eu consigo ter, inclusive, para justificar o que eu falei lá no começo. Como que hoje eu consigo ter esse impacto social positivo? Como que eu posso justificar isso para uma grande marca que vai chegar para mim perguntando uma coisa e eu vou falar outra? Então, hoje eu consigo juntar um conhecimento de comportamento de consumidor final, de comportamento de cérebro humano, junto com conhecimento de marca e publicidade, e juntar tudo isso com os objetivos e investimentos da marca em si. Eu consigo juntar o mundo utópico de um planejamento com a realidade de uma empresa que está procurando o lucro dela sobre o investimento que ela vai ter. Bom, então, a partir do momento que eu tinha todo esse banco de conhecimento e objetivos e estratégias na minha cabeça, eu fui parar na Topper Minds, que é a consultoria que eu estou hoje, que para mim é um laboratório de aprendizado e de aplicação de conhecimento.
Por que eu falei que ela é uma consultoria de planejamento empresarial? Porque exatamente a gente pega toda essa parte de 360. Então, hoje, eu consigo fazer um planejamento de grandes marcas que são de 36 meses, por exemplo, coisas que antes eu não fazia. E para eu chegar nesse nível, eu tive que aprender sobre negócios, modelo de negócios, investimento, break-even, ter a visão do todo de KPI e fazer todo esse acompanhamento. Então, eu passo a ser um pouco menos mão na massa e operacional e ter mais realmente a visão do todo e ter a noção de todo o ciclo, de como que tudo que eu planejei aqui vai ter um impacto daqui 3, 4 anos dentro de uma grande empresa. Juntando a isso, esse laboratório para mim também vai conseguir lá na frente fazer com que eu consiga juntar com o meu lifestyle, porque eu tenho para mim a qualidade de vida, por exemplo, como uma outra premissa, uma outra prioridade. Só que para eu também conseguir ter o meu discurso e que marcas confiem em mim, mesmo trabalhando à distância ou menos tempo em qualquer lugar do mundo ou o que eu queira, eu também preciso passar mais senioridade para essa marca. Eu preciso que o presidente de grandes marcas confie no meu trabalho, no tempo que eu tenho para entregar e tudo que eu vou dizer para ele. Ou seja, eu tenho um caminho de longo aprendizado e para atingir ainda mais senioridade e conseguir, obviamente, falar de carreira e de dinheiro. Eu estou investindo na minha carreira e, assim como marcas, eu também quero ter um retorno financeiro em cima disso. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Todo o potencial que um planejamento pode ter, não apenas focado em campanhas de publicidade, mas focados também em marcas e como que a gente consegue justificar tudo isso para causar um impacto positivo, se é essa a sua vontade também de causar um impacto positivo na sociedade com a sua carreira. Assim a gente consegue ter uma narrativa mais completa para falar com marcas, que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, de pessoas não saberem mais ou menos que caminho seguir, por onde seguir, a gente consegue ter mais firmeza e passar mais segurança para que grandes marcas sigam o caminho que a gente pesquise e julgue ser o mais correto para elas no futuro. É isso, obrigada.